Bem-vindos ao DAZN F1 de antevisão à 14ª ronda do Mundial de Fórmula 1, o Grande Prémio da Hungria. Pois é, vamos para Hungaroring, que promete também emoção e chuva. Imagens da primeira vitória de Oscar Piastri, que foi precisamente no Hungaroring em 2024. A primeira vitória na Fórmula 1, claro está. Em 2024, depois venceu também o Grande Prémio do Azerbaijão em Baku. Este ano, como sabemos, é vencedor por 6 vezes e é também líder do Mundial de Fórmula 1. Já vou ouvir o João Amaral, o Miguel Roriz e também o João Carlos Costa, mas para já vamos dar um saltinho até ao virtual com a ajuda do Henrique Chaves, que este fim de semana está em Brands Hatch. Fomos até ao Thrill Racing Lab para percebermos melhor e conhecermos melhor este traçado Hungaroring de 4.381 metros. Vamos dar início a uma volta de qualificação no Hungaroring, circuito em Budapeste. E aqui é a zona da reta da meta, primeira zona de DRS, travagem perto dos 120 metros, travagem forte para a curva 1, uma curva apertada, importante sair bem para também aproveitar esta segunda zona DRS, travagem aqui para a curva número 3, uma travagem em descida, muito complicada, uma saída cega. E agora termina o primeiro setor e vamos abordar o segundo setor, um setor muito complicado, muito técnico, com curvas muito encadeadas. Temos esta longa direita, uma saída em aceleração. Aqui a chicane muito lenta, preciso usar os corretores e agora aqui uma sequência de curvas muito interessante. Preciso preparar bem esta sequência para não perder muito tempo nas saídas. E estamos perto de terminar este segundo setor. Travagem agora perto dos 100 metros para o terceiro setor. Usar ali um pouco do corretor para ajudar na rotação do monolugar. E agora as últimas duas curvas muito longas. Os pneus já estão a dar de si no final da volta. É preciso ter alguma atenção com o pedal do acelerador para não perder tração. E é uma volta ao circuito de Hungaroring. Melhor. A volta ao Hungaroring. Ora, Miguel Roriz, João Amaral e João Carlos Costa, um dos temas quentes da semana e deste fim de semana é a temperatura que vai estar quente, vai estar. Resta perceber se no domingo arrancamos ou não. Vamos arrancar de certeza. Até arrancámos em Spa este fim de semana. Preparámos a seguir, e pode acontecer. Em Hungaroring até já arrancámos só com um carro na grelha, portanto já aconteceu tudo. E já tivemos um piloto que foi para a volta de formação com um jogo de pneus, depois entrou, calçou outro. Tivemos tudo, já tivemos um piloto que foi para a volta de formação que disputou e depois acabou no pódio, portanto aconteceu tudo. Não, vamos arrancar seguramente, nem que tenha de ser à chuva. Já sabes que aqui à mesa há opiniões divergentes sobre a chuva. Sim. Portanto, se chover, eu pelo menos não me queixo, desde que haja corrida. E vai haver. Ora, nesta quinta-feira houve também as habituais antevisões àquilo que pode vir a ser este fim de semana no Hungaroring. O Rui Chagas, correspondente da Zona, ou repórter da Zona no paddock da Fórmula 1, esteve na conferência de imprensa da FIA à conversa com Oscar Piastri e questionou o vencedor do último Grande Prémio e ainda líder do Mundial de Fórmula 1 se tem o mindset certo para ser campeão do mundo. Oscar, Rui Chagas for DAZN Portugal. In the last race at Spa, I asked you if you still felt that you were, after quali, if you felt that you were the fastest and the best driver out there. Do you feel confident enough that you will win this title? I think I have a lot of confidence in myself that I can do it, yes. Not
every weekend has been perfect, but there's not many weekends in my whole life that have been perfect. So I think just trying to put together a solid, consistent year is ultimately going to be an important thing. But I think the pace in the last few weekends, I think especially Spa, I've been very confident in and very proud of, and I think I'm more than capable of continuing that for the rest of the year. So I'm confident that I can do it, but it's not going to be easy. Confiança redobrada, sobretudo depois do Grande Prémio de Spa, que deu vitória para Oscar Piastri, sobretudo com aquele arranque de corrida fantástico para o piloto australiano, que depois não largou mais. E no nosso horizonte está também, Miguel, aquele que foi o Grande Prémio do ano passado, em que as Team Orders, as Papaya Rules, tiveram de vir ao de cima. Recordo uma famosa comunicação rádio do Will Joseph para o Lando Norris, à entrada da antepenúltima volta, se não estou em erro, em que o Will Joseph diz ao Lando: se queremos ser campeões do mundo, se quiseres ser campeão do mundo, temos muitas vezes que trabalhar em equipa, e a equipa está acima de tudo. E a verdade é que este ano a equipa até tem estado bem, mas há um homem que se vai superiorizando a outro, ainda que não em todos os fins de semana. É o homem do mindset certo? Tem sido. Voltou a ser em Spa. É verdade que nas outras duas anteriores tinha sido o Lando Norris a dar a melhor resposta ao que se tinha passado no Canadá. Na semana passada, Oscar Piastri foi dominador durante o fim de semana, matou com os mesmos ferros que morreu no domingo, tinha perdido no sábado exatamente da mesma forma, e no domingo respondeu, mostrando que está claramente com o mindset de ser campeão do mundo. Passou o Lando Norris e depois nunca mais foi verdadeiramente incomodado. As estratégias foram diferentes, podia ter gerado ali um bocadinho de pressão no final, mas ele com isso lidou muito bem. Acredito que o facto de estar num Hungaroring, ser a pista onde ele se estreou a ganhar, tem ali algum peso. Vai-lhe dar também essa confiança redobrada, depois também do que aconteceu em Spa. Percebe-se que a equipa quer ser campeão outra vez, o título de equipas está mais ou menos encomendado, é uma questão de não fazerem muitas asneiras. Agora, a questão de serem os pilotos a decidir por eles quem é que vai ser campeão pode ser um risco, mas acredito que Oscar Piastri está com o mindset correto e que acredito eu que pode ser outra vez dominador na Hungria. Lembram-se dessa corrida do ano passado? Houve outra coisa que foi dita, foi deixa lá o rapaz ganhar que um dia podes precisar dele. Eu acho que esse foi o maior erro da McLaren e se calhar do Lando Norris ter aceito aquela situação, porque a partir daí, não que o Oscar Piastri até ao final do ano tivesse imposto a sua lei, longe disso, mas de facto... Só ganhou mais um grande prémio. Só ganhou mais um grande prémio, o Lando esteve na batalha pelo título e acabou por ficar em segundo, mas acho que foi um erro, e essa era uma McLaren diferente daquela que é hoje. Era uma McLaren que cometia mais erros. Mais do que isso, era uma McLaren que estava há muitos anos sem ganhar. E de facto, nas duas corridas em que os dois se enfrentaram aqui, em 2023 o Lando Norris dá um show de bola ao Oscar Piastri, porque o Oscar Piastri tentou fazer o undercut e não resultou, e depois o Norris deu-lhe um show de bola, e no ano passado, em condições normais, a vitória devia ter sido do Lando Norris, porque o carro do Lando Norris era, a determinada altura, mais rápido que o Oscar Piastri. E acho que esse incidente, vamos chamar assim, continua a marcar o Lando Norris. E vamos ver qual é a resposta este fim de semana. Este é um fim de semana... Antes de irmos para umas férias mais prolongadas, já tivemos aquelas mini-férias com 10 grandes prémios daí até ao final da temporada. 10 grandes prémios são muitos pontos. Ainda há 3 corridas de sprint, ainda há 25 pontos em cada grande prémio. E este grande prémio poderá ser muito importante para o Lando Norris tentar impor a sua lei. Para mim, há aqui outra questão. O João falava na chuva. Eu troco a chuva pela pimenta da batalha entre os dois pilotos da mesma equipa, já. No imediato. Mas são alternativas, desculpa, não percebo. São. Portanto, se chover não há luta, mas se tiverem seco já pode haver. Essa regra não a conhecia. Eu troco já, porque de facto está a faltar sal e pimenta a esta batalha. Podemos ter um Prost de Senna, podemos ter um Hamilton Alonso, olhando só para os duelos McLaren. Acho que não, estas duas personalidades são diferentes dessas 4. O Prost de Senna aqui foi mais giro porque foi a única corrida em que eles andaram verdadeiramente picados em pista sem bater. Sem bater. Mas, o Alonso e o Hamilton foi um bocadinho mais sujo. Sim, mas eu estou a falar no cômputo geral. E acho que nos falta isso. Este campeonato, nesta altura, com o Max a 3 grandes prémios e uns pozinhos, está de facto com uma história contada. E a história contada deste campeonato e o interesse deste campeonato tem a ver com a batalha entre os dois pilotos da McLaren.
let them race, deixem-os correr, não tem problema, se tocarem um no outro, fantástico, porque as corridas também são isso, e eu espero que não se repita aquela ordem, vê lá, deixa-o lá ficar à frente, porque podes precisar dele no futuro. Espero que não dê. Desculpa interromper-te. Repetir-se, isso não se vai Não repetir. vai repetir, obviamente. O contexto era completamente diferente. Era, como claro tu disseste, que era. um dominava o outro, um estava com possibilidade ainda de ser campeão do mundo, o outro estava noutro universo. Isso acabou. E eu acho que o Norris se arrepende de não ter aproveitado essa supremacia quando a tinha. Acabou. O Let Them Race, quer dizer, se tocarem não tem problema, dizes tu. Zac Brown não dirá a mesma coisa, o Stella não dirá a mesma coisa, portanto... Percebo, eu estou como tu, sabes que eu quero ver a coisa acontecer. Acho é que nós estamos a caminhar. Estás a falar de dinheiro ou estás a falar Estou a falar de tudo, da imagem, do dinheiro, da vitória na corrida, tudo e mais alguma coisa. Nós estamos a caminhar, como em qualquer campeonato, para um funil que está cada vez mais apertado e, portanto, à medida que vamos caminhando em direção à boca desse funil ou à parte de baixo desse funil, necessariamente vai ter que acontecer. O problema é que a água que cai nesse funil é a mesma, não há águas diferentes, mas não o espaço vai ser cada vez mais estreito e os carros têm a mesma largura. Verdade. As luvas vão sair das mãos deles mais dia menos dia. Não tenho dúvida absolutamente. Tivemos um cheirinho já disso ou dois este ano, tivemos um cheirinho disso em Monza o ano passado e percebemos, aliás eu diria que em Monza é que percebemos exatamente o que é que vai acontecer quando as luvas saírem, porque o Piastri quando tiver que pôr lá o carro não hesita e o Norris ainda é esse miúdo simpático que hesita, que pensa, que se questiona. Para ser campeão do mundo, e o Nico Rosberg diz isso, o campeonato do mundo não se vai decidir na pista A, na pista B, não se vai decidir por um abandono ou por um toque, vai se decidir na cabeça do Lando Norris. É o único sítio onde o campeonato do mundo se vai decidir, porque é aí que ele tem que dar o clique. E quando der o clique, talvez eles consigam chegar ao fim nessa posição de igualdade. Eu acho que o Norris está a fazer um curso de endurecimento pessoal, que o Norris não precisa ter, o que o Piastri não precisa ter, já o fez. É mais frio desse ponto de vista. O talento, a rapidez, a mais-valia num ponto ou no outro, eles equivalem-se muito, muito, muito. Isso é uma mais-valia para a McLaren. Consegue desenvolver o carro desse ponto de vista e subir a fasquia. Não tem um piloto muito mais rápido que outro, não tem um piloto que aparece no fim de semana, mas depois desaparece 5 fins de semana a seguir. Tem, de facto, como o Miguel dizia, momentos de supremacia, momentos em que estão melhor, momentos em que estão pior, mas vão se equivalendo nesse aspecto e vão recuperando bem desses momentos em que estão mais baixos. Mas o Norris tem que fazer esse curso, tem que ficar com uma pele um bocadinho mais dura, mais reptiliana. O que é que me está a chocar um pouco? É que eles já olham só um para o outro. Mas e é vimos evidente, isso na nem há corrida como de ser sprint, diferente. onde o Oscar Piastri fez absolutamente zero para atacar o Max Verstappen porque estava à frente do seu principal adversário. E a corrida de sprint vale pontos residuais, mas vale a pontos, pena. Tá vale bem, pontos. mas é assim, mas vai atacar o Verstappen e correr o risco de lá Verdade. ficarem os dois e dar de bandeja pontos ao Norris? Não, não está a ganhar. verdade. O adversário dele, este ano, gosta ou não, é o Norris. O resto é tudo, E vice-versa. está tudo terraplanado. Mas eu gostava de ter mais molho. Também eu gostava, Mais molho, mais gostava sal, de ter mais 4 pimenta. equipas a ganhar, gostava Não, de ter mesmo todos os só com pilotos. 2. Não, Nós certo. tivemos campeonatos a 2 Vais da lá chegar. mesma equipa, Sim. extraordinários. Falavas do Nico Rosberg, o campeonato de 2016 Vais lá chegar. Mas à medida que isto vai cozinhando mais e vai demorando mais, porque eles não parecem maus tipos, não têm maus figos, vamos dizer assim, isso permite-lhes cozinhar e ter mais batalhas. Não são tão irascíveis, mas O que isso... tu estás a dizer é que quando isso acontecer é um prato Michelin 3 estrelas. Mas quando isso acontecer, já falámos sobre isso aqui várias vezes. Eu, aliás, se bem me recordo, tinha uma opinião ligeiramente diferente do resto da mesa. O resto da mesa achava que isso ia acontecer e que vai acontecer com estrondo. Eu acho que quando acontecer eles não têm feitios, eles para o bem e para o mal não têm feitios de super estrelas. Nenhum deles é uma diva. Não é? Ou seja, eles obviamente têm egos desmesurados, têm equipas, têm tudo, mas não são divas. Eles não são Hamilton, não são Alonso, não são Senna, não são Prost, não são nada disso. Não são divas. E por isso, eles têm que equilibrar um bocadinho. O Norris tem que ficar mais duro, tem que ficar mais casca grossa, que não é. O Piastri é um tipo altamente frio, vimos isso na análise ao Grande Prémio da Bélgica e vimos isso desde o início, ou seja, não tem esse tipo de problema, equivalem-se no talento, a onde se chatear em pista sim, eu acho que resolvem isso mais coisa, menos coisa. E acho que vai acontecer mais numa situação em que seja, e o Norris tem que ganhar essa capacidade porque vai ter que ser o Norris a forçar uma ultrapassagem. Vai acontecer um incidente eventual numa situação de o Norris a atacar o Piastri. O Piastri nesta altura está numa situação que, não sendo ótima e confortável, é aquela que se calhar na próxima corrida, se estiver em segundo e se tiver a correr um risco, agora não ao ringue para ultrapassar o Norris e correndo o risco de lá ficar, se calhar não vai correr. Nesta fase do campeonato ainda não está a vantagem é do lado dele. Portanto, ele ainda está na posição em que... Mas isso é um bom argumento para não tirar o carro, não é? Ou seja, quem tem a perder não é ele. Mas aí perderia os dois. Lógica... Ficas com menos uma corrida e com a mesma diferença pontual. Sim, mas estás a dar a hipótese aos outros de virem de trás. Estou a dizer no confronto direto, eu acho sempre que nestas situações, que há alturas nos campeonatos em que quem está à frente não precisa de arriscar tanto. É verdade. Se calhar se chegarmos a 3 corridas do fim e a diferença for de 5 em vez de ser de 20, ele terá que arriscar. Nesta fase ainda estamos na fase em que
Ok, se ele puder dar uma de borla, Tocaste ainda dá, no ponto porque eles fundamental. têm estado a alternar o domínio. Portanto, se agora o Norris for mais forte, ninguém garante que em Zandvoort não seja o Piazza que está por cima ou em Monza. E, portanto, dá-lhe essa margem para poder gerir um segundo lugar. Até porque aconteceu nos últimos 3 grandes prémios, Lando Norris ser mais forte em 2 e Exato. Oscar Mas Piastri. sabes que essa é a questão, e o Miguel tocou 1,5. Tocou na ferida principal. É que o Piastri está à frente do campeonato a continuar, e em princípio poderá continuar, 10 grandes prémios. O Piastri vai ter uma atitude completamente diferente. Por exemplo, ele hoje tem uma declaração a dizer isto é importante, nós não criamos problemas dentro da equipa porque estamos a trabalhar para o futuro. Eu quero que a McLaren seja competitiva nos próximos anos. Conversa de chacha, simplesmente, não é? Sim, mas claro que ele quer, mas não é por isso que não vai atacar o Lando Norris se isso acontecer. Eu acho que no dia em que a acontecer o Lando Norris ficar à frente do campeonato, o Oscar Piastri vai ser muito mais incisivo no ataque. Ele mostrou isso algumas vezes. E nos últimos tempos tem estado ele à frente do campeonato. É essa posição que tu dizes, é mais confortável. E se me bateres, ficamos cá os dois. Podem não ficar, mas em princípio podem ficar. Acho que o campeonato pode dar a volta se por acaso este fim de semana, e estou aqui só a fazer uma conjectura, o Lando Norris ganhar e o Oscar Piastri não terminar a corrida. E de repente passa o Oscar Piastri para segundo e o Lando Norris para primeiro. A partir daí a segunda parte do campeonato poderá ser diferente. Enquanto o Oscar Piastri estiver na frente, e por aquilo que o João disse e eu concordo com ele, será mais difícil termos um Lando Norris incisivo, como o Oscar Piastri seria. Vamos ouvir as declarações de Lando Norris esta quinta-feira no lançamento do Grande Prémio, ele que até fez uma espécie de balanço da temporada até agora. I mean, more just what I've been doing really over the last month, 2 months. Prior to that, not good enough. So I'd say, in the harsh rate, I would say it's pretty average before then. Since then, I think things have been a lot stronger. So what more? Still need to do better, and still, I'm not as good as where I would like to be. But I think a lot of improvements have been made, and I think I'm in a much better place. I'm happier with the car, things like that. So. I've been working hard. I don't feel like I can do a lot more than what I've been doing. So. Lando Norris, numa espécie de balanço da temporada até agora, a dizer que o início da temporada não lhe correu da melhor forma, ainda que tenha entrado a vencer na temporada de 2025, ou neste ano de 2025, que esteve alguns furos abaixo e que agora é tentar manter aquilo que tem sido o comportamento, por assim dizer, nos últimos 2 meses, 1 mês. Ora, eu há instantes, e estando claramente solidário com aquilo que se vai passando por Portugal, e a perguntar se aquilo que se passou o ano passado se pode servir de combustível para Lando Norris, recordando-se daquilo que se passou e da ordem da equipa, para dizer, não, este fim de semana é um fim de semana em que eu tenho que dar de uma vez por todas a machadada, porque vem aí a segunda metade da temporada. Eu acho que ele, se isso estiver presente na cabeça dele, sim, com certeza que vai, como o João dizia, arrepender-se um bocado e pensar, ok, não, como dizem os ingleses, no more Mr. Nice Guy, não é? Isso pode acontecer. Não acho que ele esteja a pensar nisso. Acho que ele vai olhar mais para a pista que está à frente do que para a que está atrás, e o que se passou o ano passado está nos retrovisores, não está para a frente. Ele vai olhar para a primeira curva, vai olhar para a segunda, vai querer estar à frente daquilo tudo, porque ele é capaz disso. Atenção, como o Miguel dizia, na Áustria ele deu show de bola, foi como tu lhe chamaste, não foi? Ele na Áustria deu show de bola, não repetiu em Silverstone, ou seja, ganhou, mas não foi um domínio assim, ganhou nas circunstâncias de corrida. Mas ele é capaz disso, e quando ele diz que fez um princípio de campeonato muito mediano, ele é sempre muito duro com ele próprio, mas eu acho que ele tem bem a noção de que já fez campeonatos melhores do que este, o que é interessante, porque não tinha o melhor carro e estava porventura no topo das suas capacidades. Agora que tem o melhor carro, sente-se frustrado porque não está a explorar tão bem e porque tem outro obstáculo. Esse obstáculo tem o número 81 na parte da frente do carro. E tem um miúdo australiano que é chato. Este miúdo que é estamos chato, a ver. Que é rápido, porque ganha, porque não lhe dá bébias, porque está lá sempre, porque está a 16 pontos à frente dele. É eficaz. É exatamente isso. É que para mim é o grande trunfo do Oscar Piastri. Mede as coisas e é eficaz na execução. E vimos isso, aquilo que eu dizia há pouco, ele em Spa no sprint, deixa-me lá estar em segundo, não vou lá mas falámos disso a semana passada, ou seja, ele não é tentativo quando ultrapassa. Não. Ele põe o carro e o carro fica. Acabou. O Norris é um bocadinho mais tentativo desse ponto de vista, é um bocadinho mais Damon Hill, só desse ponto de vista da ultrapassagem. Nunca sabes exatamente se o carro lá fica, se trava no último instante, se aquilo não acaba bem. E por isso eu dizia que preferia ter o Oscar Piastri atrás no Campeonato do Mundo,
Dá mais gozo, sim, mas repara, também não estamos com esta conversa toda, e volto ao Grande Prémio da Áustria, não estamos nada livres, porque é perfeitamente possível acontecer que o Norris engate um Grande Prémio. Já? Isso, mas é este fim de semana que eu estou a falar, não estou a falar do resto do campeonato, estou a falar deste Grande Prémio. Engate um desses fins de semana, porque é o circuito típico para ele, é um circuito em que ele está bem e acabou, e há não é calendário entre os dois, faz a pole e vai embora. Mas vai-se embora, e o Piastri fica ele a coçar a cabeça e a pensar o que é que eu tenho que fazer para apanhar este gajo. Isso é possível. E ele o ano passado, apesar de ter partido mal para a corrida, Lando Norris, depois conseguiu recuperar, é verdade que passa porque para primeiro e depois passa para a frente de Oscar Piastri, mas começou a construir uma vantagem que a determinada altura era de 8 segundos. Sim. Ou seja, não é algo que tenha caído do céu, porque é verdade, ele para primeiro, a McLaren entendeu que naquele momento ele foi favorecido em relação ao companheiro de equipa e por isso é que depois no final pedem insistentemente para haver essa troca de posições, mas a verdade é que foram 8 segundos, quase 9, que ele chegou a ter de vantagem. Com enorme felicidade, isso poderá acontecer outra vez este fim de semana. Isso também lhe custa um bocadinho, também lhe pesa no ter dado a vitória. Sim. Porque é verdade que daí eu falar do tal combustível. Ele tira aquele... é verdade que ele é beneficiado porque para primeiro, isto é como aos melões, só depois de abertos, umas vezes corre bem, outras vezes nem tanto, mas soube capitalizar o ter tirado partido disso para ganhar a corrida, porque o Piastri não foi ali com ele, ficou muito longe, e isso, o ele ter entregue a vitória e a história do podes precisar, é verdade, mas ainda lhe custa mais, porque eu, no lugar do Norris, sentia um bocadinho injustiçado, porque eu não ganhei a corrida porque eu passei na boxe, eu ganhei a corrida porque a seguir lhe dei 8 segundos. Depois tenho que levantar o pé para perder a corrida de propósito. Que é um bocadinho que sentiu o Piastri em Silverstone, porque também sentiu que perdeu a vitória, não tendo o ritmo para ganhar a corrida com a penalização. Mas aí ele construiu essa penalização. Certo. É? Enquanto que no caso do é mais injusto. Norris certo. Nem falo em injustiça, é uma decisão da equipa. Mas é um bocadinho mais, não é nenhum ato dele, não é? A mim o que me chocou na altura foi a forma como foi vendida essa troca de posições. Vais precisar dele. Era a McLaren ainda não... Eu não gosto de ser uma equipa grande, que a McLaren sempre foi uma equipa grande, mas era uma equipa menos grande. Tinha perdido o hábito de ganhar, estava numa fase de reconstrução. E se calhar também ainda olhava mais para o Lando Norris, mais do que para o Piastri, que achou que ali era a oportunidade, se calhar, do Piastri ter um triunfo. Certo. Porque o seu piloto era o Norris. E isso, para o Norris, depois olha, quer dizer, eu fui-lhe dar a vitória e isto deu alimento e deu-lhe combustível e agora estou a levar na cabeça. Não é caso único, a McLaren fez isso. Mas agora estou com outros. Dá-me ideia que em Melbourne em 98 disseram um piloto, deixa lá passar que nós enganámos, ele não ouviu bem, etc. E tal, está bem, só desta. E depois quem é que foi campeão do mundo no fim desse ano? E quem é que foi campeão do mundo no ano a seguir? E depois quando veio outro finlandês substituir aquele, quem é que foi campeão do mundo? Não na McLaren, mas na Ferrari. Está na gênese da equipa. Está um bocadinho. E são com pilotos britânicos. E depois corre-lhes sempre mal, porque alimentam o monstro, não é? Ganham na mesma. Ganham na mesma. Está bem, mas o Piastri agora está melhor que o Norris. Certo, e não estava. Ganharam com o Akin, vão ganhar com o Piastri e com o Norris. Portanto, desse ponto de vista, digo-te o contrário que disse ao João, ou seja, do ponto de vista de quem manda na equipa, ganha na mesma. A ser o cavalo A ou o cavalo B. Não, mas para o Norris é que, para para a equipa sim, para o Norris é que não. Certo. Eu estou a pôr no papel do Norris, que se sente tipo, injustiçado na lógica de eu ganhei 8 segundos, eu tinha a corrida ganha. Sim, é verdade. Vou-lhe dar a vitória e ele agora passa por cima de mim. Certo. Alimentei o meu monstro. E nós alimentámos esse monstro agora durante 20 minutos. É isso. E vamos ver o que é que o monstro tem a dizer este fim de semana. Passamos de uma onda laranja para outra laranja. Vamos até aos Países Baixos. Sim, calma. Os Países Baixos é só daqui, é só mais para o final do mês de agosto. Sim, mas ele chega antes à DAZN. Fiquem atentos. Ora, vamos falar sobre um neerlandês, Max Verstappen, que esta quinta-feira, à entrada do 14º Grande Prémio, vai dizer, desculpem, posso ter amigos no paddock da Fórmula 1, posso me encontrar com eles sem haver boatos? He's staying, dizem os ingleses, e nós dizemos, ele fica na Red Bull. You know, people are waffling so much, you know, throughout the whole season, while the only one that actually can or should speak is not speaking. That's me. And I do that on purpose because it makes no sense to start throwing things around. And actually that should be the same for everyone. Some people just like to stare at the pot, some people just like to create drama. But for me, it's always been quite clear. And also for next year, you know, I'm discussing with the team already the plans, the things that we want to change for next year. So that means that I'm also staying with the team for next year.
And yeah, if my boat is next to Toto's, then the boat is next to Toto's. You know, you I can know, have I was you can joking, have a Max, personal you know. relationship with someone, even if you don't have a working relationship with someone. Hey George. Hello. I'm constantly checking my email for... What for? I don't have your number. No. Oh, what for? For my email. Yeah, I was finishing my question. Oh, sorry. No sorry. no I worries. just jumped straight in. No You're worries. checking your email. You're sharp. That's good Yeah, to alright. see for this weekend. Yeah, To checking see my if you email. won the lottery. Probably No. yes. Yeah, I will okay. never win that. No, I'm not a guy who wins okay. lotteries. All right. But to see Yeah. like an announcement from Mercedes, Okay. news from your side, Yeah. but I still don't have it. Yeah. And I'm Maybe we don't. Maybe you're not on the. Did you not see the news? maybe I'm not on the email Did you not list. see the news? Maybe I should give you my number so you can send it to me personally. Yeah. Okay. Was there a question? No, I was building up to that question. Okay, all right, Yeah, all right. yeah. So I was wondering, Yeah. now that summer break is in, do we need to constantly check it the upcoming weeks? Enjoy or- your holiday. That's good. We're on it. You see that? You are. Yeah. Yeah. No updates. To be honest, now with the time of the year that we're in, there's no time pressure from my side. There's no major time pressure from the team. The truth is, we've been in contact a lot this week, but nothing about contracts or the future because we need to get the car back on track. And of course, we are having conversations about the future. Things are going in the right direction, but it's not like we need to get this done right here, right now. We'll get it done when the time is right, and not rush it because it's an important thing. Bom. Também ainda não. Não chegou chegou. a renovação. Não chegou a renovação contratual. É Bom, depois, é na pausa de verão. é. Sim. Normalmente costuma Se ter. mandarem o do Russell, assina logo. E Lobos agora imagina. Assina logo o do Russell, mas depois leva-nos a jantar, vá. Ok. Agora imagina. Os lobos hibernam ou não? Convites para jantar é com o Rui Chagas, que ele este fim de semana fez um convite para o Gabriel Bortoleto. Já vamos mostrar. Agora imagina, isto é gravado. Que a hora que estamos a exibir este programa é anunciado que o Russell fica. É a vida. Pode ser, Pode acontecer. está iminente, não é? Não tinha rede. Então, Eu, por acaso, em relação a isso, só tenho uma dúvida, porque também vi as notícias todas, vi tudo. O Max finalmente confirmou que E agora mais a sério. 2026 está na Red Bull. O Toto disse a semana passada que o plano dele era ficar com o Antonelli, com o Russell, etc. e tal. Admito que confirmo o Russell primeiro do que o Antonelli, ainda que acho que do ponto de vista mental faria sentido confirmar os dois O ao mesmo Antonelli. tempo, que o miúdo está a precisar desse boost. Desse boost. Tenho uma pequena dúvida. Eles como é que ficam a pensar? Certo, nós estamos cá, Mercedes, somos todos felizes, mas se o campeão do mundo tem decidido sair da equipa, not so much, não é? Ou seja, sou a segunda escolha. Há pessoas que não vivem mal com esse paradigma de ser a segunda ou terceira escolha. Superestrelas às vezes dão-se mal com isto, mas é o que vai acontecer, certo? Mais do que isso, o Max, eu tinha dito há um mês, achava que era a decisão certa do Max era ficar na Red Bull, nunca se sabe o que é que sai daquele motor, até pode ser uma coisa fantástica. Para todos os efeitos, tem uma empresa da dimensão da Ford atrás daquele projeto, ou ao lado naquele projeto, não é atrás, mas ao lado. O Max tem a faca e o queijo na mão, vai para onde quer, quando quiser, em 2027. Basta querer. Porque duvido que alguma das equipas que seja capaz de ganhar grandes prémios e títulos mundiais não queira o Max Verstappen, não abra um lugar para o Max Verstappen. Parece-me claro. E por isso eu disse, era a maneira, e disse há mais de um mês, era a maneira mais certa do Max Verstappen ter um futuro bom, não no próximo ano, não sabemos, mas a partir desse próximo ano, poder ser ele a escolher para a equipa que vai a ir em 2027. Acho que é normal. Relativamente aos homens da Mercedes, eu por acaso acho que o George Russell deve à mesma estar preocupado, mesmo que assine. Resta saber por quanto tempo quer assinar. E essa para mim é a questão. Ou por quanto tempo é que a Mercedes quer que ele assine. Exato. Não é Essa- quantos é que ele quer assinar, Pois, quantos é que a exatamente. Mercedes quer que ele assine. eu acho que Se a fores questão é perguntar, isso. ele há dias dizia que isto agora pensam-se contratos a 4 e a 5 anos. Pronto. Porque vamos entrar numa nova Já fase. estava a dançar a Exatamente. escada, mas a Mercedes pode só calhar. querer que ele assine um ano. Mais Ora, um. aí está. Mais Essa é um, a que questão. era o que se dizia, sim. Essa é a questão. E acho que esta questão do contrato não é tanto o Toto Wolff que anda fugidio, Se calhar é é mais o resolver, George não? Russell que não quer o contrato que o Toto Wolff lhe quer oferecer, que é um ano mais um, quase certeza. Porque assim, quer ficar com a opção em 2026, no final, dizer ao George Russell, meu amigo, Estamos está aqui muito- o Max Verstappen, que Estamos ele muito- quer vir para aqui, e o rapaz mais novo, que é o meu piloto. Não é que o George Russell também não seja um produto Toto Wolff, mas é o mais novo e é mais barato. E é tem- mais fácil o Antonelli aceitar um domínio do Verstappen do que o Exatamente. George Russell à Ora, aí data de está. hoje, não é? Portanto, essa é a questão. A ideia que o Toto Wolff, aliás, a ideia que o George Russell tem andado a passar, que o Toto Wolff é esquivo,
eu penso que há aí um conflito de interesses, por assim dizer. Até porque é a jogada que mais interessa ao Toto Wolff, porque Claro. também não há muitos pilotos no mercado que ele agora de repente liberta o Russell e quem é que ele vai buscar por um ano? Não vai, quer dizer, pode ir buscar o Bottas, mas não, Sim, não não é a mas solução, mas- mas é um stopgap, não é É um um stopgap. plano de longa duração. Não, É, tipo, Minha pergunta é se minimizar os estragos. Até é só... a Ferrari o aceita em 2020 para 2027, Quem? O Max Verstappen? Não tenho a mínima dúvida. certo? E nessa altura vamos saber para que lugar. Não tenho a mínima dúvida. Até porque o senhor que foi para lá este ano tem um mais um ao que parece, isso, não é? parece que sim. O senhor que foi para lá este ano, o sim. senhor Lewis Hamilton. O que quer dizer que para 2027 vamos ter conversas interessantíssimas de mercado. Vamos, porque acho que pela primeira vez em muitos anos vamos ter um piloto a ser ele a decidir o jogo. Neste momento tens, quando o Hamilton assinou pela Ferrari, tinhas 3 pilotos a decidir o mercado. Pilotos. Sim. Um era ele e deu a Sim, jogada claro. dele. O segundo estava decidido porque a Aston Martin tinha assinado. Tinha o subcontrato para mais 2 anos. E o terceiro era o Max Verstappen. Pronto. O Alonso vai naturalmente diminuindo a sua influência, o seu poder, a sua capacidade de terminar o mercado. O Hamilton Ou vai não, pelo mesmo vai caminho. depender daquilo que o Aston Certo. Martin for para o ano. Certo, Mas por acaso é interessante isso que estás a dizer. Vamos supor que o Aston Martin anda muito bem Certo. em 2026. O Fernando Alonso quer ser campeão também em 2027? Claro, tens dúvida disso? Não tenho absolutamente dúvida Olha, nenhuma. eu aposto Até dinheiro porque aqui. marcaria a história, seria o campeão do mundo mais velho de sempre. E não Sim, é? estou a ver aceitado de bom grado ter lá o Verstappen. Ora bem, essa é que é a questão. Ora, E, está. e por isso é que eu digo, o Max Aí tem já é de facto, irrelevante ele querer lá o Verstappen ou não. Quer dizer, ele tem um companheiro de equipa que sim, que não anda mal de todo, não é? não anda mal todo e que tem uma ligação umbilical àquela equipa. Sim, Quando eu digo umbilical, digo no sentido literal do Literal, termo. Portanto, não estou a ver. O Verstappen a ir para a Aston Martin tem que ir para o lugar do Alonso. Sabemos isso. Ponto. Não há muito mais do que isto. Não acho que o Alonso alguma vez aceite sair da Aston Martin se o carro for vencedor. Com certeza que não. Ora, aí está. Por isso é que digo, e volto a estes 3 nomes, até para a Ferrari. É porque o outro homem que domina o mercado, estamos a falar dos 3 campeões do mundo, é o Lewis Hamilton. É interessante, vai ser interessante para 2020. E sabem, até sobre 2026 se falou na conferência de imprensa da FIA esta quinta-feira. Até porque, parece que estava combinado, o Rui Chagas, na mesma conferência de imprensa dos pilotos, questionou Lance Stroll sobre a expectativa para 2026, o novo túnel de vento, a chegada de uma nova unidade motriz, ou de Adrian Newey. Há ou não expectativa em Silverstone, na Aston Martin, para vencer corridas e campeonato em 2026? It's a tricky question, but how much is your head thinking on next year, taking into consideration Adrian Newey, the new wind tunnel, new engine, new regulations? I mean, I think as a team, probably all the teams now are, heavily focused on next year with the new regulations. I think it's going to be a big opportunity for everyone. It's definitely a very exciting time for us as a team with all the tools we have, the new wind tunnel, new simulator, a lot of people joining the team, Adrian coming on board. So, yeah, I think it's a very exciting time for us. No one knows where they will stand at the first race in Melbourne, but yeah, a lot of work and focus going into 26. O ano de 2026, mas também o futuro da Aston Martin, Lance Stroll, na resposta ao Rui Chagas. Ora, nesta semana ficou também confirmada a permanência de Frédéric Vasseur como líder da Ferrari, team principal da Ferrari, pelo menos para as próximas 3 temporadas. Lewis Hamilton e também Charles Leclerc esta quinta-feira falaram sobre Vasseur e esta continuidade na esquadria. I'm really happy. I mean, it's not that it's coming as a surprise, but I'm really happy. Especially in the past month, there were quite a few rumors, like it's always the case around the team. So to finally have the official news out is important, and I'm really happy. Fred told me yesterday, which I was incredibly happy about. I knew it was the right decision. Continuity is really important, I think, for the team, and I think Fred's the right person to lead this team, as I've said from the beginning. Numa altura em que havia contestação, e há contestação, Fred Vasseur fica. Sim, quer dizer, contestação. Vamos lá ver, há percepção de contestação. Não ouvi ninguém dentro da equipa dizer que não queria lá o Vasseur, até hoje. Mais a imprensa. Contestação, sim, mas a imprensa
faz o trabalho dela. Às vezes diz o que sabe, às vezes diz o que não sabe, especula. Portanto, Ou que alguém nos entrega. Mas diz o que sabe, outras vezes inventa. Sim, é mais ou menos Não, isso. muitas vezes serve de Sim, de pombo correio. pombo correio, Dentro de da megafone. Caixa de ressonância. E de medidor de pulsações. Sim. Às vezes não é de medidor, é mesmo de despicaçador de pulsações. Dentro da equipa parece-me que o Vassar é mais ou menos consensual. Não, os dois pilotos, pelo menos, não disseram nunca uma palavra, uma sílaba menos boa sobre o Vassar. Um deles até disse onde ele está a ganha, portanto é uma questão de tempo. E eu aprecio esse tipo de lealdade a um homem que de facto... Mas já ganhou o ano trabalho. passado. Sim, ganhou corridas, não ganhou aquilo que eles querem ganhar. Se ganhar corridas é giro. Neste momento, aliás, é o objetivo deles. O Leclerc também disse isso hoje. O meu objetivo é voltar a ganhar corridas. Quando? Não sei. Mas os objetivos vão sendo traçados. O problema da Ferrari é que as expectativas estão todas sempre no 15º andar, numa vivenda térrea. E, portanto, e são muitos anos sem ganhar, de facto. E isso vai casar bem com uma declaração do Gabriel Bortoleto que vamos ouvir já dentro de instantes. Não, queres dizer a declaração do Bortoleto? Não, posso ir ao Vassar. Acho que foi interessante, até porque no início da semana começou a haver em Itália uma especulação. Mais um megafone. Vês porque é que eu queria que ele falasse mais um megafone. Aquilo é que nos traz as novidades de Itália. A novidade de que a Ferrari podia ter uma direção com duas cabeças mandantes. Bicéfala. Uma direção bicéfala em que o Christian Horner seria o outro. Isso é como aqueles carros antigos das escolas de condução, não é? Que há a direção dos dois lados. E com o Christian Horner e o Fred Vassar tinha de ter um só volante com pedais também. Porque senão a coisa podia dar por torto. Acho que a ideia era imitar um bocadinho aquilo que está a acontecer na McLaren. Mas o Horner não ia para a Zac FIA. Brown, não sabemos. O Zac Brown e o André Stella em posições que se podiam confundir, digamos. Vamos ver. Acho que não vai acontecer isso. Eu acho que na McLaren Eu sei quem é que lançou este boato. Não foi de Itália que foi este boato. Este boato veio de um condado inglês onde um austríaco. Um austríaco muito alto. Está cheio de medo que o Christian Horner vá para a FIA. Não há ninguém que tenha mais medo disso do que o Toto Wolff, que já falámos hoje. Não está uma fábrica, um sítio chamado Brackley, não é? É mais ou menos por aí. Ele é que lançou esse boato, telefonou para a Itália e disse: ele vai para a Ferrari, digam isso. Está cheio de medo que ele vai para a FIA. Não tenho medo, atenção, e voltando à Ferrari. A Ferrari, para todos os efeitos, nesta altura é a segunda equipa do campeonato. Certo. Sem vitórias, mas em pontos, está em segundo lugar no campeonato de construtores, que é aquele que dá... Sem vitórias? Este ano, sim. Vitórias este ano, não é? O Hamilton ganhou uma sprint. Sem vitórias. Sem vitórias. Não confundir. Com 8 pontos. Não confundir. Viu a bandeira de xadrez no final de uma corrida no primeiro lugar. Não. Viu a bandeira de xadrez no final de uma prova, não é no final de uma corrida. Mas aquilo se chama corrida sprint? João, ele está habituado às fórmulas de promoção, tem corrida ao sábado, tem corrida ao domingo. Tudo sprint, para ele é assim. Tens razão, sim. Para mim as corridas sprint são corridas. Mas a verdade é essa, e se nós olharmos friamente para os números, e temos de olhar friamente para os números, a Ferrari foi a segunda equipa mais pontuada em 7 grandes prémios. Portanto, de facto, o Ferrari não é fabulástico, não deu ainda para ganhar corridas, exceção feita a essa prova de sprint, mas acaba por ser a mais constante das 3 equipas que deviam estar a lutar pelo título mundial. Verdade. E, no entanto, estão a desiludir-se eles próprios. Não é só quem esperava que eles ganhassem. E eu aqui assino por baixo, porque eu estava à espera que eles ganhassem, mas estão a desiludir-se eles próprios. Portanto, é uma questão de gestão de expectativas. E a Ferrari faz normalmente isso mal. E no fim de semana passado, na Bélgica, vimos sobretudo uma sexta-feira e um sábado que não correram nada bem a Lewis Hamilton. Ficou-se pelo SQ1, a qualificação sprint, ficou-se também pelo Q1, a qualificação no sábado, já depois de mudar algumas das configurações do monolugar. Claro que depois, no domingo, a coisa correu melhor a Lewis Hamilton, que fechou nos pontos e que fez uma excelente corrida, sobretudo no piso, não é molhado, era úmido, não é? Era assim que nós dizíamos na segunda-feira. Escorregadio. Gabriel Bortoleto concedeu uma entrevista em exclusivo à DAZN, que vai poder ser vista muito em breve na app da DAZN e em DAZN.com, ainda durante este fim de semana, obviamente, só assim é que faz sentido. O Gabriel esteve à conversa com o Rui Chagas, e um dos momentos de que falam o Gabriel e o Rui Chagas é desta, por vezes, pouca diferença que há entre as equipas, digamos, do segundo pelotão e as equipas que estão um bocadinho mais lá à frente. Gabriel Bortoleto recordou, por exemplo,
que estava eliminado no Q1, mas que a volta que foi apagada a Lewis Hamilton permitiu primeiro passar ao Q2 e depois passar ao Q3. Mas há uma coisa que o piloto brasileiro da Audi, da Sauber, Audi, diz também, é que muito dificilmente vai conseguir repetir as segundas tentativas do SQ2 e do Q2. A gente sabe que o pelotão no meio ali é muito apertado e não, coisa de 1/10 te tira do Q1. Você viu, em Spa eu saí no Q1 e o Hamilton perdeu a volta, eu fui pro Q3. Então você vê o quão perto é. Um detalhe, uma volta um pouquinho melhor, uma volta um pouquinho pior, pode muito bem te tirar no Q1, quanto pode te colocar no Q3. Então não tem nada fácil, é muito apertado e aí você precisa ter o carro, obviamente, muito bom e entregar um bom resultado. Voltando agora a Spa, como você estava falando, como é que foi aquela volta no Q2? Foi uma das melhores voltas que eu já dei na minha vida. Tanto no Q2 de sexta, no SQ2, quanto no Q2 de sábado, foram voltas assim que foram excepcionais. Voltas que eu falei, cara, difícil tirar muito mais tempo daqui. Até olhando a telemetria, foi um pouquinho melhor em cada curva, sabe? Você vê que é aquela volta que você tira o grip que você tem. Então, e uma pista como Spa é especial você fazer uma volta dessas. Conversa do Gabriel Bortoleto com o Rui Chagas para ver ao longo deste fim de semana nas emissões do canal 5 da DAZN e obviamente também em DAZN.com e na aplicação da DAZN de forma completamente gratuita. No final da entrevista, o Rui Chagas, porque o Gabriel tem uma pessoa da entourage dele que vive em Lisboa, diz, fica combinado para nós irmos um dia destes lá a Portugal, à Baía de Cascais, jantar. Estamos todos convidados, paga o Rui. Rui, atiraste agora, amigo, é assim. Falar da Hungria, falar do Hungaroring, estou a olhar para ti e vou olhar para ti também. É também falar, é uma espécie de entrar na máquina do tempo. 86, ainda não cá andava. 89, já eu cá andava, mas era assim uma coisa muito pequenita. Nem gatinhava, se calhar. Nem gatinhava nisso. 86, claramente. Não, 89. 86 não, 89 sim. Falar de Hungaroring, de 86, de 89, mas há tantos momentos. Agora, estes Vais dois... falar do parque aquático ou da zona onde agora está o parque aquático? Não? Pronto. É que era muito mais interessante do que vou falar agora. Se calhar tens parque aquático no sábado ou no domingo. Não. Pronto. 86 e 89. 86 foi espetacular, espantoso, sobretudo por ser o primeiro grande prémio para além da cortina de ferro. Para quem é mais novo como tu, não sabe que havia uma cortina de ferro. A Europa estava dividida, havia países de inspiração. Não, deixa-me fingir que não sabes. Eu sei que és um rapaz culto, mas deixa-me usar-te como cobaia. E estamos a ver imagens. E até estamos a ensinar algumas pessoas que estão a ver isso. Isso foi espetacular. Desde logo porque havia uma equipa que era patrocinada por uma marca de cigarros chamada West e que para este grande prémio escreveu nos carros isto é espetacular. A Zack Speed fez isso. Mas mais espetacular do que isso, parece-me que é que tu queres chegar, é que o grande prémio foi ganho por um piloto brasileiro, em segundo lugar ficou outro piloto brasileiro, era possível nesta altura, e a ultrapassagem que o que ganha faz ao segundo classificado é, se não a melhor de sempre, a segunda melhor de sempre. Esta que estamos a ver não é essa, esta é a primeira tentativa, em que ele passa pelo Senna 3 vezes nesta corrida. O ele é o Nelson Piquet. Passa uma e depois para nas boxes e perde a liderança porque o Senna não para mudar de pneus. Passa uma segunda vez, era a primeira vez que esta pista era usada, não tinha borracha rigorosamente nenhuma. O Senna na sexta-feira saiu de pista 11 vezes para verem como pouca borracha tinha esta pista. E o asfalto era mau, o circuito tinha sido feito em 9 meses. Certo. E depois disso ele tem que fazer tudo outra vez. E tem que fazer tudo outra vez contra uma espécie do Max Verstappen dos anos 80. Passar pelo Senna era assim uma espécie de batemos ou não passo. E ele inventou um espaço para passar, porque fingiu que ia por dentro, o Senna pôs o carro no meio da pista, ele carregou no boost e aí vai disto. E quando chegou ali, o que é que ele fez? Ele não pôs só o carro a fazer drift. Isto não é só um drift tipo Tóquio. Ele reduziu, nesta altura também é preciso explicar às pessoas, não havia caixas semi-automáticas, havia caixas automáticas. Era no braço. Eram caixas em H, no braço. Ele reduziu, contrabrecou, travou, fez tudo o que teve de fazer, pôs o carro a andar de lado e, nas palavras do piloto que ultrapassou, ainda fez um gesto bacana para ele, como se fosse um taxista do Rio de Janeiro. Eu acho que assistimos a história naquele dia. Em 89, sim, o Mansell fez uma excelente ultrapassagem também ao Ayrton Senna, de oportunidade, apareceram o Stefano Johansson. Já com caixa semi-automática. Com uma caixa semi-automática. E com pedals. E tendo-se qualificado em 12º lugar. Posso fazer um bocadinho de promoção? Todas. No GP Confidential, que vamos estrear, penso que amanhã, fala-se este fim de semana. Este fim de semana. Está sempre disponível em DAZN.com e na aplicação da DAZN. Fala-se disso e fala-se de um ensaio secreto da Ferrari que, passados 2 anos, deu títulos mundiais.
numa altura em que havia ainda capacidade inventiva do engenheiro e não estávamos todos ligados às máquinas, por assim dizer. E vamos a essas imagens de 89, até porque eu estava-te aqui a fazer sinal para tu veres essas imagens, João, mas tenho que dizer uma coisa, é que ainda bem que nós gravamos a nossa imagem aqui em estúdio, isolada no cartão de memória, porque a paixão com que tu falas, que não é visível porque estamos a mostrar estas imagens, dava um TikTok muito bom. Sim, sim. A paixão com que eu falo, que é cromice, no fundo. As minhas filhas chamam-lhe cromice, chamas-lhe paixão. É de quem tinha 17 anos, prescindiu de um dia de praia, porque estávamos em agosto. E viu um piloto de exceção na altura e viu fazer aquela ultrapassagem. Corridão 89, é uma corrida espetacular. Nunca fui fã do Nigel Mansell. Ele lembrar-se fica em quinto lugar com o mesmo McLaren do Ayrton Senna. Não, era a segunda vitória da Ferrari naquele ano. Tinham ganho a primeira corrida, sabe Deus como, mas também não sabem. E esta é um corridão do Mansell, que se qualificou em 12º lugar, porque os pneus não aqueciam para a qualificação e em corrida explodiram de bons que estavam. Aquela ultrapassagem é altamente oportunista e é fabulosa. O Stefan Johansson é ali um bocadinho o idiota útil porque está a ser dobrado e eu ainda hoje, não sei se reparaste, mas quando aquilo aconteceu eu encolhi-me outra vez porque o Senna chega em cima dele e não lhe bate por milagre. Há uma coisa que o Senna dizia e com alguma razão. O Mansell era o único piloto em que aparecia nos dois retrovisores ao mesmo tempo. Porque de facto ele tinha essa tendência, era um piloto agressivo, por vezes para lá dos limites, às vezes até trapalhão na forma como fazia. E nessa altura também aparecia nos dois retrovisores ao mesmo tempo. Também aparecia. Era de lado, mas já não era de frente. Exato. Sim, eu sei que o Senna nunca reconheceu que a ultrapassagem do Piquet era brilhante e falou sempre nos 100 e tal cavalos que ele tinha a mais e disse outra coisa, é que foi muito perigoso, sobretudo para o ego dele naquela altura. Ele foi a ultrapassagem, eu acho, e sou suspeito porque sou particular fã do Nelson Piquet, mas acho que foi a melhor ultrapassagem que a Fórmula 1 viu. Da forma como é feita, à época em que é feita, e como dizias, é uma caixa em H contra-brecada, aquilo podia ser em Sintra ou num Hungaroring, porque era exatamente a mesma coisa. Sem eletrónica nenhuma. Zero. Não há ABS, não há controle de direção, braço, não há nada. É tudo no talento, é tudo no braço. E sim, é uma ultrapassagem que para mim, e eu tinha 10 anos e lembro-me também muito bem, e sei exatamente o que estava a fazer, onde estava, tudo. E acho que é de facto um momento que marca o Hungaroring e marca também a história da Fórmula 1, claro. Cromos. Esta gente é só cromos. Sem problema, assumido. Mas é engraçado, para mim a melhor ultrapassagem que fizeram ao Senna não é nenhuma nem outra. É o Jean Alesi em Phoenix, com o Tyrrell. Conversas para dezembro e janeiro. Mas todas para passar o Senna, curiosamente. Só destino de ultrapassagens para passar o Senna. O que só prova que o Senna era uma fasquia. Sim, claro. Não há dúvida disso. Eu não era fã, sou admirador. Não era fã, claro. mas portanto ultrapassar o Senna não era até fácil. como fã de Piquet não podias. Não é mais fácil, eu não sou fã de nenhum, admiro todos. Portanto. Olhem, chegou a hora de terminarmos esta edição do DAZN F1. Este fim de semana não vamos ao Café New York, não vamos ao Café Central, são 2 cafés que existem em Budapeste. Já lá estive. Exatamente. Já lá estiveste. Eu fui ao Grande Prémio da Hungria em 1999, foi o Sim, único Grande já Prémio lá de Portugal, estiveste. estive lá. Sim. E Café New York. Eu estive a ver, nunca fui ao Grande Prémio da Hungria, mas estive a ver um documentário sobre cafés na Hungria, em Budapeste, curiosamente. Miguel, obrigado pela tua presença num fim de semana em que há outra vez fórmulas de promoção e este fim de semana há também Porsche Supercup. João Carlos Costa, João Moral, encontramos-nos os 3 com a companhia do Lourenço Barão da Veiga no sábado e no domingo. Os 3? Com o Lourenço faz 4. No domingo, no sábado e no domingo na cabine, claro, esta sexta-feira o João Carlos Costa e o Lourenço Barão da Veiga, cá estaremos. João Miguel Roriz estará na companhia do Diogo Ruas a fazer também as fórmulas de promoção. Foi um gosto ter estado na vossa companhia. Mais um fim de semana de Grande Prémio, mais um fim de semana de histórias, mais um fim de semana chuva, mas venha a emoção. Um abraço.